Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, nós te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhoso e um Pai amoroso. Perdoe os nossos muitos pecados, fortaleça a nossa fé hoje pelo ouvir da Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco agora, quando vamos meditar na Tua Palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar as palavras da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 2 a 4, que diz assim: Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Tenho muita confiança em vocês e me orgulho de vocês. No meio de todas as nossas aflições, eu continuo muito animado e cheio de alegria. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, você já falou a verdade para alguém e essa pessoa ficou brava com você e acabou não falando mais com você? Realmente falar a verdade pode fazer a outra pessoa ficar com mágoa ou até raiva de nós. Mas não falar a verdade é muito pior, porque estou vendo uma situação errada e não falando acaba como cúmplice da situação errada. Em Mateus 18,15, Jesus diz que se alguém fizer algo de errado contra nós, ou nós sabermos que alguém fez algo errado, é para ir e falar com a pessoa diretamente, não ficar falando por trás. O cristão é sempre sincero e verdadeiro em tudo que é, faz e fala. Lógico que tem jeito de se falar e momento de se falar, mas ver o outro caminhando para um precipício e não o avisar é uma tremenda falta de amor, não é? O apóstolo Paulo ficou sabendo de várias coisas erradas que os cristãos de Corinto estavam fazendo e vivenciando. Ele escreveu a sua primeira carta, onde tratou e aconselhou-os a se arrependerem e mudarem de atitude. Depois escreveu uma segunda carta que acabou perdida na história, que foi muito severa sobre outros problemas da igreja. Esta carta perdida causou muita mágoa nos cristãos de Corinto contra Paulo. Além disso, haviam pessoas que denegriam Paulo, dizendo que ele não era confiável e não era sincero em tudo que falava e vivia. Paulo, nesta segunda carta que estamos meditando, já se defendeu várias vezes, dizendo que ele sempre foi sincero e verdadeiro, tanto como pessoa, como cristão e como apóstolo de Cristo, anunciando a palavra de Deus. Hoje ele está tentando fazer as pazes com os cristãos de Corinto quando diz: Deem um lugar para nós no coração de vocês. Nós não prejudicamos ninguém, não causamos a desgraça de ninguém e não procuramos tirar vantagem de ninguém. Não digo isso para condenar vocês, pois, como eu disse antes, vocês são tão amados por nós que estamos sempre juntos, tanto para morrer como para viver. Jesus também era sincero e verdadeiro em tudo que fazia e vivia. Ele era o Filho de Deus e sempre enfatizou isso, através de tudo que falava, vivia e em atos concretos, como curar pessoas, ressuscitar mortos, multiplicar pães e andar sobre águas. Jesus era o mesmo quando estava com os judeus e os pagãos. Ele era o mesmo quando estava com os fariseus e líderes judeus, como quando estava com os chamados pecadores, como ladrões e prostitutas. Jesus era tão verdadeiro e sincero que nunca escondeu a sua missão de vir ao mundo, como em Mateus 20, 17 a 18 ele diz: Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Jesus também foi rejeitado, perseguido, maltratado e pregado em uma cruz para ser morto, porque ele era sincero em tudo que era, fazia e dizia. Jesus tinha plena convicção de que ele era o Filho de Deus, como testifica João no capítulo 1, falando que Jesus era o Verbo ou a palavra criadora de Deus. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus sabia o que ele veio fazer no mundo, o propósito do Deus Criador se tornar criatura, como ele mesmo diz em João 12, 46 e 47. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E Jesus sempre agia com amor, mesmo quando tinha de repreender as pessoas, especialmente o apóstolo Pedro, que foi repreendido várias vezes por Jesus, mas tudo para o bem dele. Assim também fez Paulo com os cristãos de Corinto, corrigiu atitudes que não estavam corretas segundo a palavra de Deus, não para o mal, diz Paulo, mas por amor, para o bem deles. Agora ele diz: olha pessoal, não vamos fazer disso motivo para discórdia, mas motivo para nos aproximarmos mais e sermos mais irmãos e irmãs na fé em Cristo. Esta é a atitude que Deus nos ensina na sua palavra e no seu exemplo. Ele, sendo Deus, o Deus perfeito, em vez de esquecer o ser humano que o ofendeu e se revoltou contra ele pecando, vem ao encontro do ser humano logo após o pecado, cuida de um povo para dele nascer o Salvador, envia seu único filho ao mundo, e esse único filho era a coisa mais preciosa que ele tinha para sofrer em nosso lugar na cruz pelos nossos pecados e com a sua morte dar-nos o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. João 3,16 resume tudo isso dizendo: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estimado irmão e irmã, nós somos cristãos e como cristãos precisamos ter atitudes corretas segundo a palavra de Deus. A nossa vida precisa ser uma vida santificada, pois somos os enviados de Cristo ao mundo para proclamarmos a boa notícia de salvação através da fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Precisamos ser sinceros e honestos em tudo que fazemos, falamos e até pensamos. Precisamos, acima de tudo, viver este amor maravilhoso e perdoador que Deus tem por nós em Cristo, junto das pessoas que convivemos, como diz Colossenses 3, 12 a 15. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, embora não sejamos tão pecadores. Perdoe os nossos pecados, fortaleça a nossa fé e nos dê amor, para que nós possamos também amar a Ti como o Senhor merece, acima de todas as coisas, amar a Tua palavra, a oração, a igreja, e também possamos amar as pessoas,
que possamos levar o Teu amor às pessoas através do nosso falar e agir cristãos, que possamos com nossas atitudes honrar e glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.